Muito bem. E o ex-presidente Donald Trump, que é o candidato republicano à Casa Branca, sobreviveu a um atentado que ocorreu no sábado. O Donald Trump fazia um comício no estado da Pensilvânia, que é um swing state, é um dos estados decisivos. Estado que, de eleição em eleição, muda, né, o seu presidente. Não é um estado nem consolidado como democrata, nem consolidado como republicano. É, portanto, peça central do xadrez eleitoral americano. E o presidente Donald Trump se salvou por 2 centímetros de uma bala que foi disparada por um atirador que estava posicionada a uma distância de 120 metros de distância. No caso, Thomas Matthew Crooks, um rapaz de 20 anos de idade que foi alvejado na sequência. Nos Estados Unidos está se comentando principalmente sobre as falhas na segurança do candidato, que é ex-presidente e tem a guarda do serviço secreto. O serviço secreto teria de ter vistoriado todo o que estava ao redor do local em que realizava-se o comício, mas teve até a reportagem da BBC que estava presente no local. Muitos dos que estavam presentes ali identificaram esse jovem Thomas Matthew Crooks já andando pelas redondezas e se posicionando para disparar. Nada aconteceu e daí nós temos essa cena que rodou o mundo no momento do comício em que o Donald Trump estava falando, vai ser reproduzido para quem está acompanhando a nossa live. Donald Trump estava falando para o público republicano presente nesse comício quando ele é alvo de disparos. O presidente Trump virou o rosto e por 2 centímetros ele se salvou, poderia ter morrido. Ele se agacha imediatamente, a sua orelha fica ferida, o serviço secreto então encobre, ele pede para colocar os sapatos, imediatamente começa a ser retirado do local com alguma demora, diga-se. Eis que então, em meio ao ato confuso, ele ergue o punho cerrado e daí tem uma imagem que hoje já estampa camisetas, já virou peça de propaganda, entrou para os livros de história. Vamos colocar a imagem ali, Mariana Marciai, para o nosso público. Essa imagem viralizou pelo mundo. Donald Trump cercado pelo serviço secreto, com o punho cerrado para o alto e a bandeira americana tremulando ao fundo. O vice-presidente de Donald Trump, anunciado agora há pouco, J.D. Vance, vai estar com Trump no restante da corrida eleitoral. O vice foi anunciado há pouco numa manifestação do presidente Trump nas redes sociais. Ele que está em Wisconsin para a convenção republicana. Mariana, nós temos a fala do presidente Trump. Vamos aqui ao texto. Ele que se manifestou através da sua própria rede social, sendo repercutido no mundo inteiro. Donald Trump estava em processo de escolha do seu vice. Projetava-se que poderia ser o Marco Rubio, que é o senador pelo estado da Flórida, mas acabou não se confirmando. Ele anunciou J.D. Vance como candidato a vice. Mário, o que disse o ex-presidente Donald Trump? Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Trump disse o seguinte: depois de longa deliberação e pensamento e considerar todos os talentos tremendos de muitos outros, eu decidi que a melhor pessoa para assumir a posição de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grande estado de Ohio. J.D. honravelmente serviu o nosso país na Marinha, se formou na Universidade de Ohio State e em 2 anos, e na Universidade de Yale, onde ele foi editor do Yale Journal e presidente do Yale Law Veterans Association. O livro do J.D., Hillbilly Elegy, se tornou um grande best-seller e um filme, e se tornou o símbolo dos homens que trabalham duro e das mulheres do nosso país.
O JD obteve muito sucesso na sua carreira nos negócios e na tecnologia e nas finanças. E agora, durante a campanha, vai ser um forte foco dos americanos que lutaram brilhantemente pelos trabalhadores americanos e fazendeiros de Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e muitos outros. Aliás, para quem quiser conhecer um pouco mais da história do D-Day Vance, tem um filme do Ron Howard, 2020, Era Uma Vez um Sonho, né, que tem ali a participação da Glenn Close, filme premiado. E nós vamos aos Estados Unidos para tratar do assunto com o cientista político Márcio Coimbra, que hoje é presidente do Instituto Monitor da Democracia e que já esteve à frente da Apex Brasil, além de ter participado de instituições e think tanks globais. Márcio, você já está em Wisconsin? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Ainda não, ainda estou em Washington. A gente tinha ainda uma série de reuniões para fazer na cidade. Hoje de manhã tive a informação de que o J.D. Vance seria o candidato a vice do Donald Trump. Isso já era conhecido em alguns setores políticos e agora, durante mais alguns dias, nós temos a convenção em Milwaukee. Muito bem. Qual que é o clima aí, na sua avaliação, você que chegou há pouco, Márcio? O clima aqui é diferentemente de para um lado, para os democratas e para os republicanos. Para os republicanos, é uma sensação de que realmente a eleição está praticamente decidida depois do atentado e os democratas, da mesma forma, consideram que a Casa Branca já tenha sido perdida. O grande problema deles agora está na eleição casada presidencial. O que isso significa, Macalossi? Significa que, juntamente com as eleições presidenciais, nós temos a renovação inteira da Câmara e nós temos 1/3 do Senado, que a cada 2 anos muda 1/3 nos Estados Unidos. Então nós temos 1/3 do Senado, a totalidade da Câmara e vários governos de Estado. Significa que com um candidato como o Biden enfraquecido, os republicanos podem fazer barba, cabelo e bigode por aqui. Ou seja, eles podem ganhar tanto a Câmara quanto abrir uma maioria confortável no Senado, reverter governos de estados que são democratas, além de ganhar a Casa Branca. Ou seja, os democratas estão preocupados com o impacto que a candidatura Biden pode ter no partido já no médio prazo, porque no curto prazo isso já está precificado e tudo indica que os democratas já entenderam que não irão ganhar essa eleição. Havia aqui, eu soube hoje de manhã no Capitólio, no Congresso americano, um movimento de democratas para publicar uma carta no início dessa semana pedindo a renúncia da candidatura do Biden. Porém, diante da tentativa de assassinato do Trump, isso foi abortado e o que a cúpula do partido decidiu é de que o presidente Biden terá até agosto, ou seja, até agosto eles vão decidir se ele continua ou não, se ele cometeu algum deslize sério novamente, ele será sim trocado e a grande favorita para ocupar este espaço é a Kamala Harris, não com o objetivo de ganhar a eleição, mas com o objetivo de diminuir os danos que será essa eleição para o Partido Democrata. No caso, uma parte da liderança democrata já dá a eleição como perdida, é isso? A eleição presidencial, sim, é dada como perdida, até porque nós temos, com o que está se desenhando agora nessa convenção republicana e com a tentativa de assassinato, como você bem colocou, que aconteceu na Pensilvânia, um swing state, nós temos a convenção republicana acontecendo em outro swing state, que é aqui em Wisconsin, e nós temos um senador de Ohio, que é outro swing state, sendo o candidato a vice do Trump. Ou seja, se nós amarrarmos esses 3 estados para o lado republicano, a eleição já está decidida. Sobre a escolha do vice, Márcio, na última eleição, Trump escolheu como vice o Mike Pence, que é um republicano da ala tradicional do partido, e agora nós temos o J.D. Vance, que é um sujeito
tido como da nova onda conservadora populista, muito identificado com o Trump, mas apenas muito recentemente, porque o D.J. Vance, ele surge dentro do cenário político republicano como um opositor a Trump. Qual que é a natureza da sua mudança de perfil ideológico, saindo do antitrumpismo para o trumpismo radical? A gente tem uma mudança aí, Macalossi, do Mike Pence, que é o ex-governador de Indiana, que se tornou o vice-presidente do Trump, que tinha uma grande base evangélica, ele mobilizava muito voto evangélico, mas ele era alguém do establishment do Partido Republicano, alguém das esferas tradicionais do partido, um partido que tomou um caminho completamente diferente assim que abraçou o trumpismo. Ele se parece muito pouco com o partido do Lincoln, que é o partido fundado pelo Lincoln, o Partido Republicano, mas também com um partido de pouco mais de 20 anos atrás, que era o partido dos Bush, aquela época. O Partido Republicano hoje está tomado por um populismo de direita, e esse populismo de direita fez a escolha pelo D.J. Vance nesse momento. Significa que há um movimento dentro do partido, um movimento dos modelos tradicionais e dos falcões tradicionais do partido para o movimento do MAGA, Make America Great Again, do Trump. Ou seja, o Trump tomou de assalto o partido republicano e hoje virou um apêndice do seu próprio movimento. É possível dizer que, então, na eleição anterior, ou nas eleições anteriores, o Trump, digamos, ele tinha de alguma maneira de tentar agradar uma parte do Partido Republicano que não era identificada especificamente com ele. E agora o seu domínio é tão grande, tão incontestável, que ele não precisa mais agradar ninguém. Ele pode escolher quem ele quiser. Perfeitamente, é isso mesmo. Inclusive, o último acordo que nós tivemos dos Estados Unidos com a Ucrânia, né, que teve o apoio do presidente da Câmara, o Mike Johnson, ele só foi levado a cabo e o Partido Republicano só votou a favor do acordo porque o Trump aqueceu. Ele disse aos deputados liderados por ele que votassem a favor, porque se ele tivesse dito o contrário, o acordo não teria saído. Isso mostra o peso do Trump dentro do Partido Republicano hoje, e ele tornou o partido refém do seu próprio movimento de direita populista. Sim. Então ele vai agora para essas eleições simplesmente consolidando esse caminho. E a tentativa de assassinato, se a gente já tinha o Trump como favorito, agora, nos setores políticos aqui de Washington, com quem eu conversei, especialmente hoje, o dia inteiro, realmente dão como favas contadas a eleição do Trump, não mudando nada, claro, no cenário que a gente está vendo a partir de agora. Você fala sobre a mudança do perfil do Partido Republicano e me parece que isso fica evidente com até mesmo as relações que o Trump tem com outros filiados. No caso, aqui especificamente, ele não tem relação política com Mitt Romney, que foi candidato na reeleição do Obama. Ele não tinha relação com McCain, que foi o candidato republicano à sucessão do George W. Bush, e ele não tem relação com a família Bush. Nas prévias, quando ele foi pela primeira vez candidato, ele brigou muito com o Jeb Bush, e foi um duro crítico da guerra do Iraque, que foi uma guerra que se deu durante o governo de George W. Bush. Os republicanos tradicionais, que são hoje minoritários, eles estão mais próximos do Biden na sua avaliação, ou eles baixaram a cabeça e enfim, vão de Trump porque não tem o que fazer? Eu acredito que os republicanos tradicionais, inclusive, votem no Biden, né? Existe uma dúvida muito grande, e se acredita que isso aconteceu, de que a família Bush realmente votou no Biden nas últimas eleições, porque eles têm diferenças muito grandes com Donald Trump, assim como também a Liz Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney e ex-secretário da Defesa, eles também têm diferenças irreconciliáveis. Ou seja, o establishment tradicional do Partido Republicano é um establishment que não dialoga
com o movimento do Trump e não dialoga com o trumpismo. Agora, o Partido Republicano cada vez mais se torna um partido trumpista e menos um partido republicano tradicional, como nós conhecíamos. Sim. Nós estamos conversando com o Márcio Coimbra, que está em Washington. Na sequência, o Márcio deve viajar até Wisconsin, onde ocorre a convenção republicana. Muitos estão falando sobre o teor do discurso. Aparentemente, o Trump mandou mudar tudo o que ele falaria. O discurso seria mais belicoso. Agora, o Trump parece que vai adotar um discurso mais conciliador, porque ele está surfando também no momento, né? Ele, inequivocadamente, na medida em que não foi assassinado, eu não estou aqui dizendo que o fato de ele se beneficiar da situação é inconveniente, é uma consequência lógica. O fato de ele não ter sido assassinado o fortalece politicamente para a eleição. Ele vai, de alguma maneira, digamos, emular esse tom diferente, um Trump menos aguerrido, menos combativo, e eu aqui vou dizer mais messiânico na sua avaliação? Acredito que sim, Macalossi, é o que se espera desse discurso do Trump, porque a gente nunca pode esquecer que o Trump é uma pessoa que sabe mexer mediaticamente muito com os cenários, ele já esteve na televisão, ele sabe como criar momento, como criar situações, e a gente vê isso exatamente ali no pós-atentado. Ele fica um pouco assustado, mas em poucos minutos ele já está de punho erguido, gritando fight, 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 né? Lutem, 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 e já ali ele já está trazendo para si os dividendos eleitorais da tentativa de assassinato, ou seja, ele já soube manobrar o evento politicamente, praticamente no momento que ele aconteceu. Então, na verdade, a gente está falando com uma pessoa muito hábil no tratar com as câmeras, no tratar com as mídias, no tratar com contato direto com o povo, e certamente ele sabe fazer essa dosagem da maneira certa. Não é à toa que o movimento dele cresceu tanto e tomou de assalto um partido tradicional aqui nos Estados Unidos, e agora ele vai calibrar a passagem dele e os comícios dele por todos os lugares por onde ele passar, exatamente sabendo o quanto ele pode avançar e o quanto ele pode ceder. E a gente vai ver isso no tom desse discurso de hoje, com certeza. Nós estamos conversando com o Márcio Coimbra, direto de Washington. Eu vou pedir para a Mari colocar de novo a foto aqui, que se tornou a foto mais importante dos últimos anos, esse registro fotográfico. Vou dar o crédito aqui para o Ivan Vucci, da AP Foto. Ele registrou o momento em que o Trump ergue o punho cerrado em meio aos integrantes do serviço secreto, com a bandeira americana ao fundo, tremulando. E daí eu lhe pergunto, Márcio, a semiótica é suficiente para vencer a eleição? Está muito claro isso, né, Macalossi? Me pareceu que essa foto ela vale por uma campanha inteira, é uma foto que vai passar para os livros de história, é uma foto que a gente vai ver ainda durante muitas décadas como um símbolo de um momento político, né? Um momento político não só que os Estados Unidos estão vivendo, mas um momento político que o mundo inteiro está vivendo, do acirramento dos ânimos, das brigas, das polarizações, e nos parece que esse pode ter sido o ponto alto de tudo que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, ao longo da última década, em tantos lugares do mundo. Culminou com uma tentativa de assassinato, e o Trump sabe que pode não ser a única, e, portanto, ele vai ter a sua segurança muito reforçada daqui para frente, porque ele escapou por muito pouco mesmo, e ele sabe que ele corre enorme risco com um discurso polarizado. Sim. Ou seja, se continuar esta polarização dessa forma, ele sabe que cada vez ele corre mais riscos, e ele vai colocar isso também no tabuleiro para saber como ele anda daqui para frente com seu discurso mais midiático.
Nós temos também a foto, essa foto também se tornou muito famosa, a foto do New York Times, outro registro do momento em que Trump está falando e a bala está passando ao fundo. Eu vou pedir para a Mari colocar a imagem no ar, e daí eu quero, como último subtópico dessa entrevista, Márcio, lhe perguntar sobre a falha do serviço secreto, porque me parece, vai se fazer uma investigação a respeito, se apurarão aí os detalhes em relação ao procedimento, mas me parece inequívoco que houve uma falha, a distância de 120 metros, um sujeito com um rifle, com uma arma de alto calibre, e com muitas pessoas apontando para ele, sem que ninguém agisse previamente. O que explica isso? Você consegue conceber? Não, difícil conceber, né? Mas a explicação que a gente encontra, né? Não uma justificação, mas uma explicação para a gente tentar entender o que aconteceu, é a soma de recursos limitados que existe para a segurança de ex-presidentes, né? Ou seja, o número de seguranças que você tinha ali era o mesmo número de seguranças que tem à disposição o ex-presidente Obama, o ex-presidente George Bush. Todos os ex-presidentes vivos, eles têm direito a essa mesma gama de segurança proporcionada pelo serviço secreto. Agora, se o atentado fosse nesta semana, com certeza você teria muito mais pessoas, porque a partir de hoje Trump está oficializado como candidato e, portanto, agora ele tem maior número de seguranças em volta dele, um maior número de agentes do serviço secreto, e ele não conta com a segurança somente do serviço secreto de um ex-presidente. Agora ele tem maior segurança, ele tem todo o aparato de segurança de um candidato a presidente. Então, o que explica, de alguma forma, esta falha na segurança, talvez seja um diminuto número de homens do serviço secreto fazendo a segurança de um ex-presidente na qualidade de pré-candidato a presidente, né? Que é uma situação que você nunca viu na história recente dos Estados Unidos. Um ex-presidente, ele tem funções de ex-presidente e você tem uma segurança direcionada a um ex-presidente. Mas ele estava com a segurança de um ex-presidente fazendo uma campanha, já um comício de campanha presidencial. Ou seja, certamente o número de seguranças estava em desacordo com o tipo de evento que ele estava tendo. Agora, a partir desta convenção, nós vamos ter um número de seguranças exatamente de acordo com os eventos de campanha que a gente vai ter daqui por diante. Muito bem. Márcio Coimbra, direto de Washington, cientista político. Muito obrigado pela participação aqui no Bandeirantes. Acontece, Márcio, bom evento lá em Wisconsin e continuaremos conectados. Obrigado, Macalossi. Uma satisfação conversar contigo e com toda a tua audiência. Eu estou aqui sempre à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Márcio Coimbra.